o pai de Buda. Cheguei ao compromisso com muitas horas de antecedência. Alguns turistas ocidentais pouco frequentes entravam ou saíam do Yufosi, o templo onde é guardado o Buda de jade branco. Era aquele o ponto indicado pelo Dreamer para o nosso encontro. Passei o tempo vagando no labirinto de ruazinhas do velho mercado. Ao passar outra vez diante do amplo portal, procurava seu rosto entre a multidão na esperança de vê-lo despontar. Quando o avistei, estava ainda distante. Caminhava na minha direção, acompanhado de 3 velhos de aspecto austero, mais altos do que a média. Um deles tinha a cabeça raspada e usava leves óculos de armação dourada. Entregou ao Dreamer um pacote, oferecendo-o com as 2 mãos e inclinando o tronco e a cabeça para a frente. Vi-os depois se despedirem com reverências e sinais que exprimiam grande consideração. Assim que ficou só, fui ao seu encontro. Uma rápida olhada bastou como cumprimento entre nós. Em silêncio, pegou o caminho que ladeava o muro e eu o acompanhei. Quando dirigiu os passos em direção à entrada do templo e começou a subir os degraus, fiquei surpreso, depois de já ter ouvido falar sobre as religiões. Assim que entramos, vi um grupo de monges comendo a uma mesa num canto. Acendemos, como manda o ritual, os bastões de incenso no imenso fogo no centro do pátio e colocamo-nos diante da imponente estátua de Buda. Eram poucos os visitantes, e logo depois somente nós. Aspire algo, mas não dependa daquilo, anunciou, dando-me com aquela inesquecível epigrama a resposta mais completa e profunda à hesitação que eu senti diante do templo. Respeite todos os cultos e todas as religiões dos seres humanos, mas não faça parte. Eu estava ainda refletindo sobre isso quando o senti dizer a meia voz: ao meu lado você poderá mudar sua visão e com ela seu destino. As chamas de 1000 velas assentiram, ondejando todas ao mesmo tempo e criando fulgor nos ornamentos de Buda. Com o Dreamer era sempre escola. Retirei caderno e caneta da pequena mochila e comecei a anotar. Envelhecer, adoecer e morrer são parte da descrição do mundo, continuou sussurrando nos meus ouvidos. São estados aceitos como eventos naturais e inevitáveis, sem que nenhum ser tenha se rebelado contra isso. É o resultado de um sistema de convicções e expectativas que se tornou universal. Aquilo que esperamos acontece, afirmou em tom resoluto, e acrescentou: adoecer, envelhecer e morrer são maléficas atitudes mentais. Suas ideias declaradas ali, diante daquele ídolo, rodeados que estávamos por quiméricas divindades, símbolos de todas as superstições e de todos os preconceitos do ser humano, forçaram as paredes do ser diante dos paradoxos que ele me mostrava. Para o Dreamer, como para Lupérius, adoecer, envelhecer e morrer eram atitudes danosas, das quais o ser humano precisava se libertar. Ocupei-me em escrever por bastante tempo sem parar. Esperou que eu completasse minhas anotações e continuou dizendo que somente um trabalho de escola permitiria a cada um quebrar aquele sortilégio, sair daquele sono hipnótico no qual está imerso há séculos. Lembrou novamente que o advento de uma nova educação que chamou Segunda Educação consentiria ao ser humano abandonar a trilha mortal da repetitividade. Estava aproximando-se o momento, disse-me, em que morrer não estaria mais na moda. O ser começaria a trocar suas convicções e a rebelar-se contra a ideia da morte e de sua inevitabilidade. Deixou-me meditar sobre essas afirmações, até que, com um sinal, me comunicou que era hora de ir embora. Demos as costas à imagem do Buda e nos dirigimos à saída. Antes de chegar ao portal, o Dreamer inclinou imperceptivelmente a cabeça e se aproximou do meu ouvido, como que para me confidenciar um segredo. No seu sussurro e naquele gesto, reencontrei o perfume dos domingos da minha infância, a cumplicidade com Hélio e Rosária, a igreja de Santo Antônio Abate perfumada pelo odor de vela e de incenso, e aquela irreverente e inextinguível alegria que dava alimento inesgotável às nossas risadas e charlas de criança. O Dreamer conhecia todas as teclas da minha alma. Ostentando a máxima reserva, disse-me: na história de Buda, o verdadeiro iluminado é o Pai. Quando saímos do templo, pedi-lhe que me contasse a história daquele rei. Soube assim da ideia do pai de Buda de proteger o filho de toda e qualquer mensagem de degradação, de qualquer noção de limite. Pessoalmente, assegurava-se de que o jovem príncipe fosse constantemente cercado pela alegria, pela beleza e pela riqueza.
Continuamente substituía os membros da corte e os servos que atendiam ao filho. Ele mesmo se maquiava, tingia os próprios cabelos e a barba, de modo a não permitir que a doença, a velhice e a morte entrassem na visão de mundo do jovem Buda. Esta é ainda hoje uma das fábulas mais instrutivas já transmitidas, foi o comentário do Dreamer. O pai de Buda sabia quão potente é a descrição do mundo e conhecia a força das convicções. Ele soube idear uma escola para imortais e engendrar uma preparação para a imortalidade. Ali, o jovem Buda foi treinado a viver para sempre. O Dreamer concluiu que o rei, por ter sonhado um mundo que havia banido doença e velhice, e pela sua atividade dirigida a preservar o filho, deveria ser reconhecido como um dos pais da humanidade e entre os mais ousados pesquisadores de toda a história. Não foi por acaso que a tradição o considera um rei, um homem régio, real. No Olimpo dos heróis, seu mito merece um lugar ao lado de Prometeu. Depender é uma servidão intolerável. Era crepúsculo. À margem do Bund, observávamos Xangai transformar-se em um oceano de luz. O Dreamer havia acabado de tocar em um dos temas mais doídos, apenas mencionado quando estávamos no templo. Eu sabia que agora ele iria até o fim. Respirei fundo e preparei-me para o amargor que sua intervenção poderia me provocar.